Para chegar nas fitas, vamos entender o caso, porque tem gente aqui que nem sabe do que a gente está falando. O que foi o caso Evandro? O que são as bruxas? Como isso aconteceu? Então, esse caso no Paraná, até muito pouco tempo, era chamado popularmente de Bruxas de Guaratuba. Tá? Caso Evandro era o nome que era chamado dentro do judiciário, assim, tal. E que eu acho uma coisa até importante, sabe, de lembrar que houve uma vítima chamada Evandro Ramos Caetano, etc. O Evandro Ramos Caetano, ele tinha 6 anos de idade e no dia 6 de abril de 1992 ele desapareceu. Ele morava perto da escola onde estudava e a mãe trabalhava, ele estudava de tarde. Uma manhã ele foi lá com a mãe na escola, ele disse: mãe, eu esqueci um minigame que me trouxeram nesse final de semana, eu queria ir lá buscar. Daí ele vai lá e nunca volta. Nossa, foi nesse daí espaço? o minigame estava ainda na casa, a casa... Ele não chegou então Ele não chegou a entrar em casa. E daí começou, né? Cadê meu filho? E naquela época, Guaratuba, no estado do Paraná, por conta principalmente do caso Guilherme Tiburtius, que ocorreu um ano antes, em 91, e tem uma discussão que estavam sumindo mais crianças ou começou-se a reportar-se sumiço de crianças. Entendi. Tá? A gente não tem dados para responder isso. Não tem, porque não existia um sistema de informação, tal, o que é um absurdo. O que né? sabia desse caso de um ano antes. De um ano antes, e sabia-se. Daí o caso de Guilherme Tiburcio começou a chamar atenção para outros casos, daí os jornais começaram a falar mais sobre os casos que aconteciam. Daí quando o Evandro desapareceu, ok, é mais um caso de criança desaparecida. E não apenas isso, já era o segundo caso em Guaratuba. Né? Só que o primeiro caso ninguém deu muita atenção, que foi 2 meses antes, que era um menino chamado Leandro Bossi, de 7 anos, muito fisicamente parecido com o Evandro. Os dois eram loiros, olhos claros, né? Podia ter um padrão. Então, na mesma cidade, crianças parecidas, com idades próximas, desaparecem no espaço de 2 meses, alguma coisa estranha está acontecendo. Daí some o Evandro, e o Evandro... Só que o Leandro Bossi, a primeira criança, é filho de pescador, sabe? Ninguém deu muita atenção, que é uma tragédia, né? Claro. Assim, você lê o inquérito do Leandro Bossi, é assim, desesperador. O do Evandro, a família era funcionário da prefeitura, tinha algum contato mais próximo com o prefeito da cidade e tal, então o prefeito logo de cara traz o grupo de elite para cá, né? O prefeito tinha boas conexões também em Curitiba, e chamou, daí era um grupo recém-formado de tática de sequestro, esperado na SWAT, era o Tigre. O Tigre, né? O grupo Tigre vai lá, no dia seguinte, chega no dia 7 e já começa a fazer algumas investigações. Só que 5 dias depois que o Evandro desapareceu, no dia 11 de abril, sábado, aparece um corpo, né? E daí assim... Próximo? Acho que era 1 quilômetro da casa, tá? Mas Guaratuba também não é uma cidade muito grande, tá? Então as coisas todas são mais ou menos próximas. Você tem áreas que são bem afastadas, só que assim, esse núcleo urbano mesmo, você está falando de... Só que foi aparecendo um matagal, é um matagal que é envolto assim, até por uma área urbana, especialmente hoje em dia. Na época era menos. Mas apareceu no matagal que estava a 1 quilômetro da casa mais ou menos. E esse corpo, ele estava mutilado, né? Ele estava sem as mãos, sem dedos dos pés, estava escalpelado. Sem órgãos internos? E não apenas sem os órgãos internos, mas estava aberto, né? Estava todo aberto. Você mostrava as costelas, você vê as costelas assim dele. Essa é uma coisa, né? Que o pessoal sempre tem curiosidade. Quero ver as fotos. Eu digo, cara, não vou mostrar foto. Jamais de uma vítima dessa. Mas você viu? Eu vi. Não tem vídeo de necropsia do corpo, tá? Nos autos, é bem pesado. Mas estava assim. Enterrado ou estava jogado? Estava jogado no mato. Estava jogado no mato. E daí, assim, algumas coisas chamavam a atenção dos peritos, né? De tipo, não tem sangue no local, então esse corpo foi jogado aqui. Ele foi morto em algum local e jogado aqui. E daí tem um diretor do IML, né? Que o corpo vai ser periciado no IML de Curitiba, e ele já dá uma declaração que meio foi ignorada, e que eu acho que foi um problema ser ignorado isso, porque depois entrou-se na loucura que foi o caso. Mas que ele diz assim... isso aqui foi obra de um cara que queria desfigurar o corpo para ele não ser identificado. Porque se você tira as vísceras de um corpo, daí eu confirmei isso com peritos que me explicaram. Se você enterra uma pessoa, os órgãos eles incham e soltam gases, e isso demora todo o processo de putrefação. Agora, se você tira os órgãos internos e você tira as mãos, né, para não ter impressões digitais, você escalpela assim a ponto o rosto ficar sem identificação, você não tem fios de cabelo, não tem nada. Tira alguns dedos dos pés também. Como é que se identifica? Não é porque não tem DNA.
E mais, se você enterra esse corpo nessa condição com ele aberto e sem os órgãos, ele vira esqueleto mais rápido. Então, pensa, 1992, não tem DNA. Depois vai ter. Esse próprio caso vai ser um inovador nesse sentido do uso do DNA no Brasil. Mas se você encontra uma ossada de uma criança sem mãos, quem que é? Quem que é? Não dá pra saber. Pode ser essa, pode ser aquela. Se não tiver objetos... A identificação era feita assim, né? Com objetos pessoais e contatos próximos. Tinha próximo daí o calção... Então, vamos dizer, se ela virasse ossada, ele tá com calção, ia estar com a chave, estava próxima também. Mas assim, ele estava jogado no mato, dessa coisa horrível. E daí começou o Grupo Tigre diz assim, aqui não é mais um caso de desaparecimento, é um caso agora de assassinato, a gente vai investigar. E aí já começa um erro, ao meu ver, tá? Que o Tigre não era especializado em homicídio, né? Ele é especializado em táticas de resgate de reféns em situação de cárcere. Mas, conhecendo a polícia brasileira como por mais que seja um grupo especializado, homicídios é uma coisa que todo mundo investiga em algum ponto e todo mundo teria capacidade de fazer isso. E era um grupo de elite. Então, assim, você estava realmente com um grupo de elite investigando. E eles passam a investigar esse caso. No primeiro mês fazem uma série de diligências. Pegam depoimentos com muita gente importante, assim, ao meu ver, assim, para o caso. Daí no segundo mês os trabalhos já começam a minguar e no terceiro, assim, quase não tem nada. Então, uma reclamação que a família do Evandro tem é que o Grupo Tigre começou a fazer corpo mole e tal. Eu entendo ele, eu não sei dizer se realmente foi corpo mole porque queria ou porque se estava chegando em beco sem saída. Beco sem saída, né? Da onde a gente vai a partir daqui? Eles tinham alguns suspeitos e tal. Só que daí um membro da família Caetano, o Diógenes, começa a ficar incomodado. Ele era um primo de segundo grau do Evandro, só que ele é um cara bem mais velho. Então ele é sempre chamado de tio do Evandro. Tá. E ele era o quê? Ele trabalhava do quê? Ele era engenheiro civil, até hoje. E ele, antes de ser engenheiro civil, ele foi policial civil por 10 anos. E foi também, antes de ser policial civil, ele foi policial militar por 1 ano. Isso na época da ditadura, né? Então, ele tá lá... ele tava ficando muito... Daí ele largou toda a carreira policial porque ele terminou a faculdade de engenharia e queria dar uma condição melhor para a família, super compreensível. E foi trabalhar em Guaratuba, né? Voltou de Curitiba, depois se formou, foi para Guaratuba. E daí acontece a morte do Evandro. E ele começa a correr atrás, assim, tipo, vou fazer uma investigação, vou tentar ajudar a polícia, o Grupo Tigre no primeiro momento. Só que as coisas que o Diógenes falava, a polícia não conseguia verificar, e o pouco que conseguia verificar não ia dar lugar. Então, ele estava fazendo, de acordo com a própria polícia civil, ele estava dando pistas para a polícia que não estava em lugar nenhum, estava perdendo tempo. Tipo, a gente precisa investigar esse caso que a gente está indo em beco sem saída. E o Diógenes interpreta isso como, eles estão escondendo alguma coisa. Eu acho que eles estão me evitando porque eles estão próximos da família Bage. Daí que é o outro equívoco do Grupo Tigre. Mas é um equívoco assim, super compreensível quando você entende como é que funciona uma cidade do interior e quando vem uma equipe da capital para ajudar numa investigação num crime tão grave. Os policiais chegaram, o prefeito disse assim, eu vou dar estadia para vocês, tá? Porque eles não têm dinheiro. Claro. Até tinha lá, podia ficar num lugar da polícia, não sei o quê, mas eles não... Mas o prefeito queria, não... Eu vou pagar um bom hotel para vocês. Podem ir em restaurantes, vou pagar tuas contas. Usem meus carros se precisarem de viatura, né? Então vão. Então houve uma proximidade. E aí o cara viu isso como se pudesse. O Diógenes já disse assim: tem alguma coisa estranha aí. Ele começou a suspeitar da família do prefeito. E daí o Diógenes começou a fazer uma série de análises, né? Que especialmente viradas à filha do prefeito, que a filha do prefeito gostava muito de búzios e. De Umbanda, e tinha um pai de santo novo na cidade, o Oswaldo Marceneiro. E a Beatriz, filha do prefeito, né, começa a se aproximar do Oswaldo, porque começa a gostar gosta dos trabalhos dele e tal. E o Diógenes olha para isso tudo assim, tem coisas estranhas por aí. E tem assim, a gente poderia ficar por horas falar só do que as coisas que o Diógenes diz, mas ele chega à conclusão, ele chega à suspeita de que o Evandro foi morto num ritual de sacrifício humano
que ele chama de magia negra, que é um termo preconceituoso, etc, mas é o que está no caso. Tá? Eu não tenho como reconstruir a história. Tá? O meu trabalho... Mas isso ele começa a falar para a população... Ele começa a falar para... Ele vai para mídia... Ele está desconfiado da polícia civil também. Então ele vai, em algum momento, ele pega... ele vai para um procurador